Justa entre as nações. A fascinante história de Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa, uma brasileira que ajudou a salvar dezenas de judeus do nazismo e foi colocada por Israel no mesmo patamar de mitos como Oskar Schindler. Em 1934, em uma Alemanha já tomada pelo nazismo e na iminência da Segunda Guerra Mundial, uma brasileira ajudou a salvar judeus que eram perseguidos pelo governo nazista. Aracy, nascida em 1908 na cidade de Rio Negro, estado do Paraná, filha de mãe alemã e pai brasileiro, mudou-se para a Alemanha após o divórcio, onde se estabeleceu em Hamburgo e chefiou a seção de passaportes do consulado brasileiro. Aracy de Carvalho Guimarães Rosa é considerada heroína por ter arriscado a própria vida para salvar judeus na Segunda Guerra Mundial. Aracy era uma mulher corajosa. Desafiou ordens e regras para fazer o bem, salvar judeus do nazismo. A história do Anjo de Hamburgo, como Aracy ficou conhecida pela luta em defesa da vida, é um exemplo de coragem. A paranaense mudou-se para a Alemanha em 1934 com o filho de apenas 5 anos de idade, de seu primeiro casamento. Após o divórcio, encontrou um país com um cenário político, sociocultural e econômico afetado pela intolerância e pelo ódio que oprimia os judeus. Falava inglês, francês e alemão. Em 1936, encontrou trabalho no Itamaraty, assumindo a chefia da seção de passaportes do consulado brasileiro em Hamburgo. Em sua jornada no consulado, mesmo sabendo das restrições legais para a entrada de judeus no Brasil, Aracy continuou emitindo os vistos, possibilitando a entrada dos judeus no Brasil. Em 1938, entrou em vigor no Brasil, a Circular Secreta 1127, que restringia a entrada de judeus no país. Aracy ignorou a circular e continuou preparando vistos para judeus, permitindo sua entrada no Brasil. Como despachava com o cônsul-geral, ela colocava os vistos entre a papelada para as assinaturas. Para obter a aprovação dos vistos, Aracy simplesmente deixava de pôr neles a letra J, que identificava quem era judeu. Desse modo, Aracy livrou muitos judeus da prisão e do Holocausto. Ainda na Alemanha, Aracy casou-se com João Guimarães Rosa, à época cônsul adjunto. Os dois permaneceram na Alemanha até 1942, quando o governo brasileiro rompeu relações diplomáticas com aquele país e passou a apoiar os aliados da Segunda Guerra Mundial. Aracy foi reconhecida em vida pelo Yad Vashem, em Jerusalém. Seu nome foi incluído, em 1982, no Jardim dos Justos entre as Nações. O termo justo é utilizado pelo Estado de Israel para descrever os não-judeus que arriscaram suas vidas, durante a Segunda Guerra Mundial, para salvar judeus do extermínio. Trata-se de uma homenagem e um reconhecimento que o Estado de Israel presta aos Goim, não-judeus, que ajudaram judeus a escapar do genocídio nazista. Apenas outro brasileiro, o embaixador Luiz Martins de Souza Dantas, recebeu a mesma honraria, em 2003. Em 1993, ambos também foram lembrados pelo Memorial do Holocausto em Washington. Discreta, sem jamais ter caído na tentação de se promover por ter sido quem foi, não costumava contar seus feitos à sua família. O assunto era mesmo considerado um tabu dentro de casa. A neta Vera Tez, psiquiatra, relata que apenas em sua idade adulta tomou contato em mais detalhes com a epopeia de sua avó durante o nazismo. Aracy morreu em 28 de fevereiro de 2011, aos 102 anos, e foi sepultada no mausoléu da Academia Brasileira de Letras, ao lado de seu marido, o escritor João Guimarães Rosa, no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Certa vez, ao ser perguntada por que se arriscara ao conceder vistos a judeus, ela respondeu: porque era justo. Faria tudo de novo.